o Trump afirmou que muito em breve começarão as operações terrestres. Ai, o Maduro deve estar com bastante medo. Controles como narcotráfico. Então, isso é importante. Maduro, na visão do Trump, do governo Trump, é um dos maiores traficantes do mundo, narcotraficantes. E a declaração foi feita em conversa com militares no dia de ação de graças. O presidente disse que 85% dos transportes de droga já foram detidos e por terra é mais fácil interceptar, afirmou Trump. Secretário de Guerra fez visitas surpresas ao navio do Caribe e visitou porta-aviões como o Gerald Ford e o maior porta-aviões da Marinha Americana. Embarcações participaram da operação Lança do Sul contra o narcoterrorismo, onde o mundo exigir estão preparados e prontos para ir. É isso que disse o Trump. Vou começar por você, Maurício Galante, o Valente. Como que está essa situação, essa declaração aí do Trump de falar que vai invadir por terra e como que está os ânimos aí nos Estados Unidos? Olha, eu já vinha falando há mais de ano que o Muro de Berlim da América Latina ia cair nesse governo, segundo o governo Trump, que é realmente Cuba e Venezuela. Então, já era previsto que esse movimento de atenção, dar uma atenção especial aos assuntos do hemisfério ocidental, que é América do Sul, América Latina e Estados Unidos, estariam na pauta prioritária dos Estados Unidos. Essa questão de combater o narcotráfico é um redirecionamento dos recursos e da atenção diplomática em fazer operações militares para aqueles itens que afetam a segurança interna dos americanos. Lembrar que são 107 mil mortes por ano de overdose nas ruas dos Estados Unidos, de drogas que entram pelos Estados Unidos, na maioria das vezes, pela fronteira com o México e pelo mar. Cabe ressaltar, desses 20 e tantas operações que teve de destruição de lanchas, que vocês viram nos vídeos aí que estão espalhados pela internet, quase metade deles foram alvos do lado do Oceano Pacífico, na costa da Colômbia e a costa do México no Oceano Pacífico. A operação que está em curso não se limita apenas à costa da Venezuela. Sim, é importante a concentração de navios ali, o Gerald Ford, o porta-aviões americano, são 3 cruzadores da classe Ticonderoga, tem um submarino, tem 2 navios de operações anfíbias com mais de 10 mil fuzileiros navais prontos para desembarcar. O tamanho dessa frota corresponde a 1/3, 30% das frotas disponíveis de deployment que os Estados Unidos têm no mundo inteiro, ou seja, os navios espalhados pelas 600 bases que os Estados Unidos têm no mundo, 1/3 estão nessa região. Então é de se esperar que a qualquer momento, e para mim já está demorando muito, uma ação lá, mas com certeza a demora é por causa de coleta de inteligência, não só terrestre como marítima, para que você poupe vidas, não só de civis, mas também de militares americanos. Quanto mais os Estados Unidos demora para tomar uma decisão ou iniciar a ação na Venezuela para neutralizar o cartel de Solis, essa é a operação. Vai neutralizar, eu prevejo aqui, neutralização das bases militares, maiores bases militares venezuelanas, que são os donos do narcotráfico na Venezuela, responsáveis aí por 40% do influxo de drogas nos Estados Unidos. Esse enfraquecimento do cartel de Solis vai gerar uma comoção nacional e talvez um levante nacional dos partidários da Maria Corina e do González, que ganhou a eleição de verdade na Venezuela, que é reconhecido como presidente de fato da Venezuela, para que uma mudança de regime ocorra. Enquanto isso não ocorre, a China está mandando equipamentos para a Venezuela, a Rússia está mandando equipamentos para a Venezuela, e quanto mais demorar, mais difícil fica a situação, porque você tem aí Cuba, China e Rússia engendrada no governo venezuelano, e com os militares venezuelanos, a operação fica cada vez mais difícil. Mas eu entendo que quem está no teatro de operações, os almirantes, os generais, o Pete Hegseth, que é o secretário da guerra, eles têm mais informações do que eu tenho. Mas essa ação na Venezuela, para mim, já demorou muito, devia ter acontecido há um mês atrás. Mas hoje a gente vê que, com a declaração do presidente americano, ela está aí algumas horas, talvez dias de acontecer. Pois é, e chegou aqui uma notícia, Silvia, Uaiapi, acertei. Chegou uma notícia aqui que eu acho importante,
de um jornal americano que afirmou para todo mundo, né, que o Trump teria ligado e falado por telefone com Maduro. Embora a gente não tenha notícia ainda, né, foi só uma manchete aqui que eu recebi, mas dá para especular se isso realmente aconteceu e qual a dificuldade, né, o que será que Trump falou para o Maduro. E também, se você puder falar em um panorama geral do que está acontecendo, como que você vê aí a visão mais do Brasil em relação a esse problema na Venezuela e o Trump. Bom, primeiro eu vou analisar uma questão comercial, né? Existe um acordo comercial para livre circulação de produtos entre os Estados Unidos, Canadá e o México. E boa parte dessas drogas, desses opioides, entram pelo México. Se a Venezuela está mandando pelo mar, está entrando pelo México. Então, obviamente, como existe um acordo para a livre circulação de produtos, a única forma de controlar o narcotráfico é interceptar essas drogas antes que elas cheguem. E, obviamente, que quando o Brasil passa a defender ações de um país que lida com o narcotráfico, isso, obviamente, vai impactar para nós. E as nossas relações, no caso do Brasil, com o BRICS, né? A Rússia ajudando a Venezuela, a China ajudando a Venezuela, nós também nos tornamos coparticipantes das ações de narcoterrorismo. E é bom que se discuta isso, porque, literalmente, nós corremos risco no momento em que não existe nenhuma consciência ou percepção desse atual governo no Brasil em perceber as graves ameaças com as quais nós corremos quando eles saem em defesa de um país que literalmente, comprovadamente, lida com o narcotráfico. Então, classificar o Maduro como um narcotraficante e também atuar para que as suas operações quanto a enviar drogas para todo mundo são ações que devem ser feitas, elas precisam ser interceptadas antes de entrarem no país. Então, a mesma coisa o Brasil também deveria adotar para proteger as suas fronteiras e defender a sua própria soberania. Então, os Estados Unidos está corretíssimo em defender a sua soberania e, principalmente, os seus acordos comerciais com esses outros dois países, com o Canadá e com o México. A Silvia falou muito bem isso. É importante saber a origem dos produtos e por onde eles entram. Na fronteira terrestre é mais fácil entrar nos Estados Unidos. É claro que tem inspeção, mas eles também conseguem bolar a inspeção. O mais importante disso tudo é a mudança de comportamento geopolítico americano, comparado com as últimas décadas. Os Estados Unidos gastavam muito dinheiro e colocava tropas no mundo todo para resolver problema lá no Afeganistão, lá na África, lá na Ásia. Esse problema, o americano comum, isso eu vivo aqui, eu represento, sou vereador aqui nos Estados Unidos, converso com as pessoas, o americano comum, ele acha esse engajamento, essa guerra contra o narcotráfico aqui na vizinhança, uma guerra justa, uma guerra que vale a pena o dinheiro do pagador de imposto americano ser investido. Por quê? Porque ele ataca um problema direto que eles veem nas ruas todos os dias, de gente morrendo de overdose. A Los Angeles está lá, gente na rua andando que nem zumbi no Skid Row, e outras capitais dos Estados Unidos. Nós vemos aqui só esse ano, no Texas, 34% a redução do número de homicídios, o número de burglaries, que seria um assalto a lojas e também a casas. E você vê que o resultado do fechamento da fronteira e uma operação como essa, em menos de um ano, reduziu e muito. Então, o americano comum, ele vê resultado no dia a dia e ele acha isso uma guerra justa do que enviar a tropa para o Afeganistão, resolver o problema lá do outro lado do mundo. Então essa é uma guerra que politicamente vai ter muito apoio da população e, consequentemente, do Congresso americano.